Ela na luva, achei tão fofo. História muito bonita da Bruna e do Rafael. Não é tão bonita a história que o Corinthians está construindo nesse início de temporada. Gostei dessa. Aproveitou a deixa. Com um gancho bom, né? Não foi? Gostou, né? Tá o quê? Tá raciocinando rápido essa hora da manhã? Tô admirando. Pois é, na verdade foi bem fraco, pra dizer. Mas tudo bem. É porque... Vamos lá, time misto. É difícil, não, é assim... Perdeu 2 jogos seguidos. Tá, é time misto, ok. É uma decisão técnica. Sim. Time misto é problema do Corinthians, não é problema da Inter de Limeira. Não é, lógico. Não é problema da Inter de Limeira. Dentro Mas aí do você time, assume o risco, né? Dentro do time misto, você tem alguns titulares. Você tinha o Cássio, você tinha o Cantillo, depois entraram o Luan, depois entrou o Fagner, né? Então, assim, teoricamente, você tem qualidade. Pedro Henrique hoje é titular do Corinthians. Tava jogando em casa, né? Pois é, você considera Everaldo titular? Everaldo hoje é titular do Corinthians. Então, ele tem saído. Sim, mas ele tem saído como titular, realmente. Então, 4 titulares começaram a partir. Entraram mais 2 depois. Tá, mas é muito pouco se você for pensar num time de futebol, né? 7 estão acostumados, não jogam juntos, né? É um peso muito grande. Eu acho que é um time... Qual é o orçamento da Inter de Limeira dentro do Campeonato Paulista? É o mais baixo do Campeonato Paulista. O menor do Campeonato Paulista. Diria que, assim, se a gente pegar um jogador do Corinthians, um dos principais, paga o time todo da Inter de Limeira? Paga. Então o Corinthians não pode perder para a Inter de Limeira em casa, nem com time misto. Porque se é para ter um time misto, igual o time da Inter de Limeira, tem que gastar igual a Inter de Limeira. Tá? Então, assim, é inaceitável. Inaceitável. Muita gente com cartaz, jogando muito abaixo. Para você ter uma ideia, o Wagner Love não consegue ser titular do time misto do Corinthians, ele entra no decorrer da partida, ou o técnico não está acompanhando bem o trabalho dele, ou o trabalho dele está ruim. Tá? Então, assim, você tem o Wagner Love no banco do time misto do Corinthians. Então, tem alguma coisa errada? Não, tem muita coisa errada no Corinthians. Vamos prestar atenção sobre o desempenho do Corinthians nesta temporada. O Corinthians ganhou na Florida Cup de um time semiprofissional. Depois ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, que é o pior time do Campeonato Paulista. E ganhou do Santos completamente desfigurado. Fez uma boa apresentação contra o Botafogo, contra o Santos, que são 2 equipes. O Botafogo é o pior time do Campeonato Paulista. E o Santos é um time com muita dificuldade pelas ausências que tem e pelo novo trabalho que implementa. De resto, só mandou mal. E aí o treinador fala, temos que dar uma resposta imediata, cogita mudanças, pensando no... Vamos ver o Thiago primeiro, que aí eu acho que a gente já pode virar a chave e projetar para quarta-feira que o Corinthians... Quarta-feira. Já disse a torcida. Não se sabe se para o bem ou para o mal. Tem esse jogo importante na Libertadores. Ouvir a situação ou tá fora da Libertadores. O jogo é contra o Guarani do Paraguai, na Arena. Tem transmissão do Sport TV para vocês. A torcida, como a Fabiola citou agora, cobrou no final. E o técnico Thiago Nunes também falou da importância desse jogo. A gente oscilou a performance, em alguns momentos bons, outros muito ruins. É um processo natural, mas para o Corinthians a gente sabe que precisa mais, precisa vencer também. Não adianta, às vezes, você jogar bonito, jogar bem, mas não ganhar o jogo. Então, é um jogo de eficiência, um jogo de performance. Nós temos a sabedoria que estamos num processo ainda de evolução e vamos evoluir, temos potencial para isso. Mas, ao mesmo tempo, também temos que entregar o resultado imediato, porque o torcedor, do jeito que veio aqui, nos apoiou hoje o tempo todo, independente da circunstância do resultado, cantou, tomou chuva, ele merece um resultado melhor. E para isso, quarta-feira, a gente tem que dar uma resposta imediata, com muito respeito ao adversário, mas dê uma resposta imediata para que a gente possa voltar à normalidade e continuar sonhando com uma temporada muito, muito boa, maravilhosa. Ele sugere mudanças para quarta-feira. Eu só não gostei da parte do que jogar bem, jogar bonito e não conseguir o resultado. Que não foi não acontecendo, não aconteceu nenhuma das coisas. Contra o Santos e contra o Botafogo, o Corinthians jogou bem bonito, da maior parte do tempo, e conseguiu o resultado. Mas assim, a gente está vendo a dificuldade desses adversários, ou seja, talvez não tenha sido tanto mérito, tem mérito, evidentemente, mas tanto mérito assim no Corinthians. Quarta-feira é um jogo que compromete o desenvolvimento do clube na temporada. Sim, sim.
E aí, Fabio? E logo depois, no sábado, tem um jogo com o São Paulo. Isso. É isso. Assim, vamos projetar essas duas coisas, então. O Corinthians, na quarta-feira, joga em casa, precisa fazer 2 de diferença, 2 de diferença para não pode tomar gol. Para não... começar, não pode tomar gol em nenhuma hipótese. Não pode tomar gol. Se fizer 3. Sim. Tem cara de que faz 3 gols em alguém? No Botafogo, de Ribeirão Preto. Não me parece que seja o caso. Então, o que a Fabíola falou, tem razão. Se o Corinthians sai e toma 1-0 com 15 minutos, a chance do Corinthians se classificar fica muito pequena. E vamos lá, vamos que o Guarani chegue, aquele time fechadinho, Isso, o Corinthians vai lá batendo... segurando o resultado. Esse esquema ajuda com que o Corinthians enfrente uma equipe nessa situação e consiga reverter esse resultado, porque muito provavelmente eles vão chegar ali em Itaquera, né, justinhos. Primeiro precisa ver qual time do Corinthians vai a campo, né? Você acredita em alguma surpresa? Não, o Ramiro se recuperar, mas parece que não é essa a previsão. Agora, tem o Pedrinho voltando da seleção brasileira, que se classificou para as Olimpíadas, com o Pedrinho não sendo dos protagonistas, mas tendo uma participação relevante. Não tem ninguém no Corinthians nessa posição que fala assim, esse cara joga demais, não dá para sair para o Pedrinho entrar. Eu acho até que o Thiago Nunes já mudou um pouquinho o discurso dele. Mudou completamente o discurso. Fala, Fabíola. Ele mudou completamente. Eu penso no Lofredo o fim de semana inteiro, é impressionante. Mais nele do que no meu pai e na minha mãe. Aí eu vejo o Lofredo no troca de passe, né, no sábado à noite, e assisto, eu dou audiência para meus amigos, né? E aí estou ouvindo o Thiago Nunes ontem, e aí o Thiago Nunes muda completamente o discurso do Pedrinho, em relação ao Pedrinho. Aí ele fala que, não, o Pedrinho é um jogador importante, vamos ver as condições que ele chega, a gente conta com ele sim. Eu falo, olha, gente, o Lofredo fez a cabeça do Thiago. Não tem essa pretensão, não. O que eu acho é o seguinte, acho que alguém chegou para ele e falou assim, seu discurso foi ruim. Você pode até não querer contar com o jogador, ter outro pensamento, mas você não pode desprezar tanto um jogador que está na seleção, que a gente acaba de vender, inclusive para o exterior, e que tem serviços prestados relevantes para o Corinthians nas últimas temporadas, tão jovem que não é um gênio, não é um craque, mas dentro da capacidade técnica que a gente encontra no futebol brasileiro e no elenco do Corinthians, é um jogador que você não pode chegar e falar assim, não, esse cara tem que brigar aí para conquistar o espaço, tem que brigar por posição. Quem tem no teu time para ele brigar por posição? Não tem ninguém. Assim, o Corinthians tem várias posições que você fala, esse jogador aí... Eu não sei se é jogador para ser titular do Corinthians, talvez para estar dentro do elenco, ok. Mas são várias posições contestáveis. Então, assim, não dá para você chegar num jogador que vem de seleção olímpica e falar assim, não, tem que batalhar muito ainda, tem que disputar com seus companheiros, vamos ver como é que ele chega. Sim, vamos ver como é que ele chega, eu entendo. Em que condição física, tá? Ele joga no domingo, aí ele viaja, está em ritmo de jogo. Que condição física que ele chega? Agora, claro que um jogador desse tem a contribuir. Aí ele estava lá, treinando todo dia, jogando o mesmo ritmo do que o elenco todo está vivendo. Tem muita coisa que você precisa explicar para o Pedrinho do esquema tático que ele não consiga entender. Assim, eu não consigo ver algo de tão espetacular. Claro que o Corinthians mudou de filosofia, mas nada que o jogador com qualidade técnica não consiga absorver para uma partida. Olha, Pedrinho, eu quero que você vá para o fundo ao invés de cortar para o meio. Ou então corte para o meio e finaliza. Ou então troca de lado, joga centralizado, se o Luan não puder jogar, eventualmente, ou se eu quiser trocar. Enfim, não tem nada que você precise dar uma aula, ou aula de vários dias para a pessoa aprender. Você bate um papo com ele, claro, né? E acerta ali. Também não acho que vai ser assim. Acho que ele pode contribuir. Eu não acho que é a garantia que o Corinthians vai se classificar. Acho até que, pelo que o Corinthians vem apresentando, a chance do Corinthians não classificar é grande. E você acha que essas apresentações ruins que você está destacando aqui é só uma questão individual, técnica dos jogadores, que você questiona muito, ou é o processo de mudança do estilo? Os dois. Acho que para o processo, para a mudança do estilo, o estilo que o técnico tem, a ideia de jogo que ele tem, ele não tem atletas adequados em todas as posições. Se você pegar
os dois zagueiros do Corinthians têm uma dificuldade de sair com a bola. O Thiago Nunes gosta que eles saiam com a bola. O Cássio é um goleiro que tem muita dificuldade com o pé, embora ele tenha melhorado essa temporada. Fica muito claro que ele treinou o jogo com o pé. Isso aparece no jogo. Que é importante no jogo do Thiago Nunes. Isso aparece no jogo. E aí, assim, ele tem um primeiro volante, seja ele qual for, ainda que o Camacho seja um pouco melhor, mas se entra o Gabriel, como entrou o Gabriel ontem, que a qualidade de passe ainda era melhor que a do Ralf. No ano passado falou assim, não, o Gabriel dá melhor saída de jogo do que o Ralf, mas também é bem abaixo do desejável. Então, assim, são várias posições que ele não tem jogadores que consigam fazer a ideia dele render. E aí, Fabiola, a gente já projetou para quarta e agora vamos falar que no fim de semana, depois de enfrentar o Guarani na quarta-feira, que a gente ainda... tem que esperar para ver o que vai acontecer. A gente vai ter que reprojetar. A gente vai ter que, exatamente, porque se ganha, talvez chegue para o clássico contra o São Paulo com, né? Não, e dá para ganhar, sim. Entendeu? Só que, claro que nesse momento não parece. Agora, se você avalia hoje, né, segunda-feira, após 2 derrotas de São Paulo e Corinthians, a situação das duas equipes, eles se enfrentam, assim, o que você projeta para esse encontro? Eu vou ser muito sincera, e São Paulinos e corintianos me perdoem, mas eu também não imagino um super clássico também, assim, um time muito à frente do outro, e ai meu Deus, os corintianos têm que se preocupar porque vão pegar o São Paulo, porque o São Paulo também não é um time para se preocupar porque vai pegar. Não, porque o São Paulo também ainda está muito em formação, ainda tem muito ainda a evoluir, se conseguir evoluir nessa temporada, porque precisa melhorar muito ainda para poder jogar um futebol de alta qualidade. Mas é claro que se o Corinthians é eliminado na quarta-feira, imagina, você já perde, além de muito dinheiro, você perde um planejamento de uma temporada, né? Porque a Libertadores é a principal competição aí do ano para os clubes brasileiros que estão nela. Todo clube brasileiro que está nela quer ver o time seguindo a Libertadores da América. Então, eu acho que aí o Corinthians chega bem abatido para enfrentar um São Paulo que pode tirar vantagem disso, principalmente porque o jogo é no Morumbi. Isso. O São Paulo joga em casa e leva uma vantagem. Só em relação ao Pedrinho, eu queria dizer uma coisa, não que o Pedrinho seja o cara do futebol brasileiro, mas eu lembro bem da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que ele foi muito importante. Quando o Pedrinho estiver num dia iluminado, se o Pedrinho estiver daqueles bons dias dele, ele é capaz de fazer a diferença. Ele é capaz de definir o jogo para o Corinthians. Então, eu, se eu fosse o Thiago Nunes, apostaria aí num Pedrinho, porque pode ser uma arma dele contra um Guarani que vem com 11 jogadores dentro do gol, com certeza, né?